Gente, primeiro de tudo eu tenho uma novidade. Eu tô cheia das novidades, né? Como vocês podem ver. E a novidade é a seguinte: as suas perguntas sobre relacionamento afetivo, sobre amor, tá? Vão ser respondidas, quer dizer, não todas, mas as que forem selecionadas vão ser respondidas na rádio. Isso mesmo. Para quem não sabe, o Eduardo Gonçalves, que é coach e por coincidência também é o meu amor, ele tá na Rádio Inconfidência AM toda segunda-feira às 3h30 da tarde respondendo perguntas. Então, como eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas de vocês e eu não consigo responder todas nos vídeos, né? Ele teve essa ideia de pegar algumas perguntas e começar a responder na rádio ao vivo. Eu acredito que ele vai querer responder entre 3 a 4 perguntas por semana. E ele tá lá toda segunda-feira, 3h30. Eu vou colocar o link da rádio aqui embaixo, porque você pode assistir o programa e ver se a sua pergunta foi respondida, tá bom? Então, se você me enviou alguma pergunta sobre relacionamento afetivo, sobre amor, ou se você mandou alguma pergunta direto para ele, que é o contato@aprendendoanamorar.com.br, vou deixar o site dele, o e-mail dele e o link do programa dele aqui na Rádio Inconfidência AM, para vocês ouvirem toda segunda-feira, 3h30. Porque além de poder responder uma dúvida sua, né, ele vai estar respondendo muitas dúvidas sobre amor, sobre relacionamentos. Esse que é o foco dele. Então fica aí a chamada para o programa, né? Que é mais uma coisa assim que eu acho bacana da gente oferecer, de eu lembrar vocês aqui que existe, porque muita gente já acompanha o programa dele, muita gente não sabe que esse programa existe. Então é uma coisa muito bacana você começar a mandar suas perguntas de relacionamento afetivo também direto para ele poder responder na rádio, tá bom? Lembrando que ele não vai falar o nome de ninguém, não vai falar o nome dos envolvidos no e-mail, se você colocar, tá? Vai permanecer anônimo e responder a sua pergunta. Mas enquanto você ainda não mandou a pergunta, enquanto o Eduardo não respondeu a sua pergunta na rádio, eu tô aqui, tá bom? Eu não sou especialista em relacionamentos afetivos, gente. O que eu trabalho é a sua energia, como que a sua energia pode atrair um parceiro, principalmente uma pessoa bacana, compatível com você, né? Então eu trabalho de acordo com a energética na lei da atração. O Eduardo não, o Eduardo ele é especialista em relacionamentos afetivos, essa coisa da comunicação homem e mulher, isso é bem bacana então, e isso aí ele coloca tanto no canal dele, que ele já vai começar a postar vídeos novos lá esse mês, tanto quanto nos programas da rádio, no Instagram dele, no Face, ele sempre coloca essas questões amorosas, tá bom? Mas hoje nós vamos começar aqui então com uma pergunta que é a seguinte: tenho um ex-namorado que é também meu melhor amigo, mas eu quero ele de volta como namorado. Acabamos há quase 2 anos, mas eu ainda o amo. Nós nos vemos quase todos os dias como amigos, então queria saber se para mentalizar e usar a lei da atração eu preciso me afastar dele como você fez com o Eduardo, ou se eu posso fazer isso mesmo estando perto dele. Obrigada, beijos. Então vamos lá, né, gente? Se você não tá entendendo nada com relação ao Eduardo, com relação ao que ela comentou aqui, assista o vídeo que eu falo como atrair o amor da minha vida, que eu explico um pouquinho essa questão. E aí, gente, o que acontece, né? Não tem uma fórmula. Não existe uma fórmula. O que existe é o seguinte: no meu caso, para você que fez essa pergunta ou para você que está querendo retomar um relacionamento, no meu caso, eu e o Eduardo a gente ficava, né? E era uma coisa muito descompromissada. E eu tava gostando, tava achando bacana, só que eu queria uma frequência maior, eu queria uma intimidade maior, né? Eu, Bárbara, nunca pensei em namorado, eu não queria um namorado, eu queria ele na minha vida, né? E não essa coisa de ficar, de parar de ficar, esse rolo, né? E aí o que acontece? Eu, Bárbara, não tava conseguindo ver o Eduardo mais daquela forma. Tava doendo, tava sendo sofrido pra mim. Então, gente, uma coisa que eu aprendi com a lei da atração é assim: se você é honesto com o seu sentir, se você é honesto com o seu sentimento, foi até um artigo que eu coloquei lá no site do Segredo, foi falando disso. Se você é honesto com o seu sentir, com o seu sentimento, as coisas fluem da melhor forma para você. Então o que eu fiz? Eu gostava muito dele, mas estava doendo muito ficar com ele, e ele sumir, ficar com ele, e a gente não ter aquela intimidade, aquele contato, né? E o que eu fiz então?
eu joguei algumas indiretas, né? Eu tentei de uma forma mais verbalizada e ele não demonstrou aquele interesse naquele momento. Então o que eu fiz? Eu falei, bom, eu já tentei, eu já dei as dicas que eu quero um namoro, que eu quero uma aproximação maior. Ele disse não, ele não deu abertura. Ele brincou, ele disse, do jeito que a gente tá tão gostoso, vamos manter assim. Ele brincou, ele desconversou. Então, eu não quero desse jeito. Pra mim, Bárbara, tá sendo sofrido. Então, tchau. Tchau. Mas eu não dei, eu gostaria que vocês entendessem isso, gente. Eu não dei esse tchau pro Eduardo voltar pra mim. Eu não fiz jogo. Eu fui sincera comigo. No momento que eu falei não, eu falei não. Eu nem acreditei que a gente ia ficar junto de novo. Será que esse não é o seu caso? Você tá ficando amiguinha dele, tá ficando coleguinha dele, tá convivendo com ele, mas dentro de você tá doendo quando você faz isso? Você tá sendo falsa consigo mesma. Será que não é esse caso? Entende, gente? A desonestidade. E aí a gente não compreende por que a vida não tá trazendo. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente tinha que ser bonitinho pro outro querer ficar com a gente. Mentira! É a maior mentira da face da terra. Enquanto você tá sendo bonitinho pro outro, amiguinho do outro, fazendo tudo pro outro, se você sente de verdade que fazer aquilo é gostoso, você tá feliz fazendo aquilo, ótimo. Mas se você tá fazendo pra, pelo amor de Deus, não sair da minha vida, ferrou. Você vai conseguir o contrário. O universo, a lei da atração, as energias cósmicas e a própria pessoa não faz uma leitura de você do que você tá falando da boca pra fora. Olha, universo, eu quero muito esse amor de volta. Não, você não tá falando isso. Energeticamente você tá falando outra coisa. Energeticamente você tá falando o quê? Eu só posso ter essa amizade, né? Então eu tenho que me contentar em ficar sendo essa amiguinha. Você tá aceitando esse papel. Você entende o que eu tô querendo te dizer? Então, muitas pessoas veem aquele vídeo de como eu atraí o amor da minha vida e o que eu quis mostrar com aquele vídeo foi que eu fiquei do meu lado. Gente, eu tava sofrendo com aquela situação com ele. Eu tava gostando muito dele, mas tava sendo muito ruim ficar assim. Eu queria ficar direito, né? Não porque eu queria um namorado, ou um noivo, ou um marido, entende? Mas porque eu queria ele mais na minha vida, eu queria intimidade, doía. Ficar com ele no sentido físico e não poder falar como é que foi o meu dia, não poder fazer um carinho mais aconchegante, entende? Sabe? Ver ele desaparecer assim do nada, isso tava doendo. Será que não tá doendo aí em você? Ser essa amiguinha dele enquanto você quer beijar na boca, abraçar, viver uma vida com ele? Se tá doendo em você, para. Você não vai parar para atrair o cara. Você vai parar porque você tá se machucando. Isso é o respeito, isso é a atenção consigo. E o que você quer desse cara? O respeito, a atenção dele para você como mulher. Mas você não tá se dando atenção como mulher. Você tá sendo a amiguinha. Você tá se colocando na postura do fazer o quê? Eu tenho que ficar bonitinha aqui pra ele, mas isso tá te ferindo, isso tá te machucando, não é? Então por que eu falo de ser autêntico? Por que eu falo de não importar com o que os outros pensam? Não é só pra mudar um cabelinho não, gente. Entendeu? Eu tento falar disso de 500 formas diferentes pra gente entender. A vida vai retribuir de acordo com a nossa postura. Eu não indico ninguém fazer joguinho no amor. Você não vai fazer joguinho no amor, não. Você não vai parar de ficar com ele pra ele sentir sua falta ou pra lei da atração magicamente. Não. Entende? Ou parar de ficar amiguinha dele. Você vai parar com isso se isso tá sendo ruim pra você. O que eu fiz foi isso. Eu falei, chega. Chega. Eu quero esse cara de um jeito de intimidade, de um jeito bacana. Eu quero ele na minha vida. Tá doendo. Ser essa pessoa que fica, mas que não pode assumir, mas que não... Tá doendo isso. E eu não quero dor em mim. Não fico do lado da dor. Bárbara, mas você tava gostando tanto dele, não doeu ficar sem ele? Não doeu horrores. Quem viu o vídeo viu. Eu fiquei 2 anos na fossa.
E não recomendo pra ninguém, né? Hoje em dia eu faço esses vídeos para que você supere mais rápido. E tem como superar mais rápido. Eu me demorei muito no meu apego. Eu aprendi muito com essa história. Mas foi melhor. Foi melhor, porque eu fiquei do meu lado. E eu fui viver minha vida. Fui tentar ficar com outra pessoa. Dei um monte de erro, um monte de acerto. Entende? Fui aos trancos e barrancos, mas fui. Falei, aqui, esperando por um cara, sofrendo enquanto espero, eu não fico. Tá doendo. Tá doendo em mim. Então, é aquela coisa, se tá doendo em você, você tem que se respeitar. E quando você se respeitar, o que o universo vai entender? Já que o universo, a lei da atração, eles fazem a sua leitura energética. Eles vão entender o quê? Ah, ela tá do lado dela. Ela tá se dando atenção, ela tá se respeitando, ela tá se ouvindo. Então, vamos trazer um cara que dá atenção, que respeita e que ouve. Você entende? Pode ser esse cara, pode ser outro, vai saber. O Eduardo voltou pra mim porque ele queria, ele tinha livre-arbítrio. Ele quis voltar. Entende? Só que a minha energia estava aberta naquele momento. Porque eu fiquei do meu lado, eu me apoiei. Agora, o que geralmente a mulher faz? E muito homem também faz isso, né? Fica fazendo de tudo pra agradar, fica fazendo de tudo. E o outro... Ué, ela tá ali sendo minha amiga, beleza. Por que subitamente vai vir uma vontade dele de ficar de novo? Não vai não, ué. Ele tá achando que é aquilo mesmo. Você decretou. Entende? Então é isso, se respeite, assuma uma postura que não é a postura de uma pessoa que está sofrendo para tentar ficar com alguém, tentar conquistar com alguém, não. Ou que está aceitando, não. O que te valoriza? Como é que você se sentiria valorizada? Ah, eu me sentiria valorizada se eu me respeitasse. Como é que você se respeita? Quando você é honesto com você. Como é que eu sou honesta comigo? Bom, eu não quero ser amiguinha. Então eu não vou me posicionar como amiguinha. A pessoa vai sentir a sua energia de autenticidade. E aí, grandes chances de, se essa pessoa realmente tiver a ver com você, ela vem. Se não, vem outra que tem muito mais a ver, que vai te proporcionar muito mais felicidade. Tá bom? Bom, gente, vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta é um pouquinho grande, então eu vou resumir, que é uma dúvida que muita gente traz para mim, tá bom? Que é sobre esquecer uma pessoa. Como que eu faço para esquecer uma pessoa? Aqui no finalzinho da pergunta ela coloca: queria uma ajuda para esquecer esse cara, onde olho e só me vejo com ele, isso tá me matando. Tô tentando pôr em prática tudo que vejo nos vídeos, mas tá difícil, help. Então vamos lá. Seguinte, gente, vou passar um exercício para vocês, que é um exercício que às vezes eu passo em consultoria, tá bom? Você tá querendo esquecer uma pessoa, mas você tá querendo mesmo, né? Você tá querendo mesmo? Ou será que não? Porque o que acontece? Primeira coisa que dificulta a gente esquecer uma pessoa é aquilo tudo que facilita a cisma. A gente tá cismado. E o que facilita a cisma? O orgulho ferido. O orgulho ferido facilita muito a cisma. Talvez não seja seu caso, mas eu vou colocar isso aqui como uma opção. Então, o orgulho ferido é assim. Aí o cara me trocou por outra. Aí eu não aguentei. Eu não aguentei porque ele ficou com outra, ou ele ficou com outra mais nova, ou ele ficou com outra mais velha. Aí você vai começar a se comparar com a outra. Entende? Ou então, não, no meu caso não foi troca. Mas no meu caso foi que ele me desprezou. Eu não aceito ser desprezada. Eu não aceito ser desprezada, eu não aceito ser inferiorizada. Então, gente, às vezes a gente sente que é um grande amor, que a gente está amando aquela pessoa, quando, muitas vezes, pode até ter um sentimento, pode até ter um gostar, pode até ter uma química legal, pode até ter esse tipo de coisa. Mas, na verdade, é que você se sentiu inferiorizada por ele de alguma forma. Entendeu? Quando ele sumiu, quando ele não te respondeu a mensagem, quando ele não mostrou tanto interesse, você já... Nossa, como é que pode fazer isso comigo? Será que você não ficou assim? Esse é o primeiro passo, que é o orgulho ferido. No orgulho ferido, você não vai conseguir esquecer dessa pessoa. Não vai conseguir. E aí, muita mulher confunde orgulho ferido com amor e sai correndo atrás do cara. Ou então, mesmo se não sair correndo atrás do cara, ela acha que ela precisa daquele sujeito. Mas é porque o cara pisou nela. E aí, muita gente não entende, fala, nossa... Será então que eu gosto de ser maltratada? Não.
é porque aquele orgulho ficou ferido ali. E aquela ferida no seu ego, né, vai pedir que você devolva aquilo para a pessoa. Ou que você não engula aquele sapo daquela pessoa. Só que como você tinha um sentimento, ou como você tinha uma esperança, ou como você tinha uma química, você já tinha um clima romântico, você vai confundir com amor. Você tá entendendo? Que isso é muito mais frequente do que a gente gostaria que fosse. Muito mais. Muito mais. Por isso que até algumas técnicas de sedução, sabe esses coaches de sedução, de conquistar, eles até falam, dê uma pisada na mulher, que funciona. Eu garanto que se você der uma pisada, ou se você ficar com ela e não ligar depois de 3 dias, ela vai ficar enlouquecida. E o pior é que funciona, gente. Funciona com a maioria das mulheres. Funciona. Porque a baixa autoestima faz com que você sinta que você precisa do olhar do outro. Entende? Então, será que não é isso? Será que não é orgulho ferido? Será que você não tá vendo ele em todos os lugares porque você ficou machucada, você ficou ferida? E aí você sente que ele te rejeitou e que não pode te rejeitar desse jeito. Isso às vezes não vem nessa voz, não vem nesse formato, mas vem numa voz, eu preciso dele, eu não tô conseguindo, tá mais forte do que eu. Mas muitas vezes é o orgulho ferido, que a gente confundiu. Porque às vezes nem deu tempo da gente se apaixonar tanto pela pessoa, entende? Ou às vezes não depende do tempo, às vezes tem um longo tempo e a gente não consegue tirar a pessoa da cabeça. Mas muitas vezes fala do orgulho ferido, tá bom? Você tá acostumada com aquelas pessoas que te olham, que te dão atenção, ou pelo menos você quer isso das pessoas. E ele foi e te negou isso, sumiu. Ou então ficou indiferente. E aí começa a dar uma coceirinha lá dentro, entendeu? Como é que pode ele ficar indiferente comigo? Como é que pode aquele filho da mãe? E aí você confunde isso com amor, com tesão, com paixão, eu tô num descontrole, tá mais forte que eu. Essa é a primeira etapa. Vamos perceber se é orgulho ferido. A gente precisa de muita maturidade para perceber isso, tá? Vamos que você identificou que não. Que é amor mesmo, que é sentimento mesmo, tudo bem. O que você vai fazer? Você vai fazer uma lista. Você vai pegar uma folha e vai fazer uma lista. Na primeira parte da lista, você vai colocar tudo o que eu queria que esse cara me desse. Atenção, respeito, olhar, cuidado, carinho, demonstração de afeto, tudo que é importante para você que esse cara te dê, ou que foi importante, entende? Que você não aceitou que ele não te deu. E aí você coloca tudo naquela lista. Depois, na coluna do meio, que você vai dividir em 3 colunas, na coluna do meio você vai colocar o que realmente aconteceu, como que eu me senti. Eu queria atenção e eu fui rejeitada, então você coloca. Pode até ser que alguma coisa ali ele te deu de positivo, você sentiu que te deu. Não é nunca que a pessoa deu, é como você sentiu, tá? E aí você vai fazendo. Na terceira coluna você vai colocar o quê? Como que eu me sinto respeitada? Como que eu me sinto valorizada? Eu me sinto respeitada quando XYZ. Então eu vou me provocar XYZ. Quando que eu me sinto amada? Eu me sinto amada quando eu tô amorosa, né? Quando eu posso expressar o meu amor com a pessoa e a pessoa vai aceitar, vai me ouvir. Então eu me sinto amada quando eu expresso livremente o meu amor. Então eu vou começar a expressar livremente. Você vai fazer o seu antídoto. Entende? E aí quando você começa a aplicar essas coisas na prática, você vai ver que você pode até continuar gostando da pessoa. Mas essa fissura, esse desespero não existe mais. E no meu caso, que aconteceu com o Eduardo daquele vídeo, aconteceu isso. Eu continuei com o gostar, mas o desespero, a fissura e o orgulho ferido sumiram. Então, quando fica só o gostar, a pessoa vem. Mesmo que não seja aquela pessoa, vem um cara mais afetivo, mais amoroso, porque você está emanando amor dentro de você. Entende? Mas é como o exemplo que eu dei na primeira pergunta. Você não vai fazer isso pra uma macumba de alguém vir pra você, como se fosse uma magia ali de alguém vir pra você, não. Você vai fazer porque é bom se sentir amada? Então eu vou me provocar isso em mim. É bom se sentir valorizada? Então eu vou provocar isso em mim. Bárbara, eu não queria um cara por causa de nada disso. Eu queria um cara por causa do tesão, por causa do tchan, por causa... Então, eu tô querendo um cara pra ter prazer.
Cadê o meu prazer? Eu vou me provocar o meu prazer. Não precisa ser só o prazer erótico ou sexual, gente. O prazer numa comida, né? O prazer de fazer uma corrida, de fazer um esporte, de sentir o meu corpo. O prazer de comer sem culpa. O prazer. Nesse caso. Então, se é atenção, respeito, carinho, amor, prazer, tudo tem como você se provocar isso. Ah, Bárbara, mas eu queria que o cara me desse. Ou, Bárbara, eu queria que a mulher me desse. Eu falo, simplesmente, então você tá ferrado. Porque o outro tem o livre-arbítrio. E além do outro ter o livre-arbítrio, se você ficar na energia do eu quero do outro, você tá vampirizando. O outro não é bobo nada, ele vai perceber essa energia de vampirizado. Ele vai, rachar fora. Entende? Então, gente, é isso, sabe? Faça esse exercício com calma. Essa coisa não é bem, será que eu esqueço o cara? Será que eu penso no cara? Será que eu esqueço a mulher? Será que eu penso... Não é bem isso. É o que eu queria que aquela pessoa estivesse me dando. Eu não tô me dando aquilo, eu preciso me dar hoje. Aí eu vou ser aquilo que eu quero ser amanhã. Eu vou ser hoje aquilo que eu já quero ser amanhã. E aí vem pra mim, vem amor, vem atenção, vem carinho, vem todo tipo de sensação de bem amado, que é aquela sensação que eu quero ter na minha vida.